a gente vai falar agora com o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, o cardeal Dom Jaime Spengler, o último brasileiro que o Papa tornou cardeal. Dom Jaime, bom dia, bem-vindo. Bom dia Então, e boa Páscoa ainda, né? Boa Páscoa para o senhor. Obrigado por falar com a gente nessa manhã. Queria saber como é que o senhor recebeu, primeiramente, a notícia do falecimento do Papa. Em primeiro lugar, eu diria com consternação. Já há algum tempo nós vínhamos seguindo a realidade da saúde do Santo Padre. Em segundo lugar, eu diria na perspectiva da fé. Para aqueles que creem, diz o nosso ritual de Ezequias, e é isso que nos orienta, né? Para aqueles que creem, a vida não é tirada, mas é transformada. E é nesse horizonte que nós interpretamos, então, o falecimento do nosso querido Papa Francisco. E como foi o último momento que o senhor teve com o Papa Francisco, o último encontro de vocês? O senhor consegue contar para a gente como foi esse encontro, qual foi a ocasião ali e que mensagem o Papa Francisco passou ao senhor? Nós estivemos com ele uma semana antes da internação hospitalar. Nós estivemos fazendo a nossa tradicional visita da presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em fevereiro, e ali o encontramos, sim, com uma forte bronquite. Ele nos acolheu, como sempre, de uma forma muito cordial. Percebia-se uma dificuldade com a respiração, uma bronquite muito forte, mas, ao mesmo tempo, se a bronquite limitava, por assim dizer, o tom de voz, o espírito, o coração, o desejo de participar, de compartilhar conosco aquilo que nós levamos e, ao mesmo tempo, aquilo que ele tinha como para nós, foi realmente muito bonito. A audiência estava prevista para 30 minutos, mais ou menos, e nós acabamos ficando com ele, por iniciativa dele, mais de 1 hora. Isso significa também, eu diria, um sinal de atenção toda especial para com a Igreja do Brasil. Dom Jaime, e o Papa Francisco se colocava sempre como uma pessoa muito aberta e muito acolhedora, né? Como que era a relação dele com vocês, cardeais? Olha, como cardeais, eu entrei no colégio faz alguns meses, né? Então, em relação a esse nível de participação, eu tenho pouco a dizer. O que eu posso dizer é que, ao longo desses anos, desde 2013, quando ele me nomeou para o arcebispado aqui em Porto Alegre, nós sempre tivemos oportunidades muito bonitas de encontro, de diálogo, de proximidade, com muita simplicidade, mas, ao mesmo tempo, com uma presença, eu diria, de espírito, um desejo de perceber, entender e animar a caminhada da Igreja no Brasil. Também em nível de América Latina, às vezes que estivemos com ele como presidência do CELAM, uma atenção toda especial para o contexto latino-americano. Talvez devido ao fato de ele conhecer de uma forma toda própria também esse contexto. Afinal, ele, como argentino, tinha uma visão muito bonita e muito intensa da Igreja na América Latina. E mais ainda, eu diria, pelo fato de ele ter sido o responsável pela coordenação do documento final de Aparecida em 2007. Ele, na época, como arcebispo de Buenos Aires, foi escolhido para esse serviço daquela assembleia, e esse documento deixou marcas na história da América Latina e caracterizou de uma forma toda especial o ministério dele como bispo de Roma. Perfeito. E de que forma, qual que é o exemplo que fica para o senhor do Papa Francisco como pastor? O que o senhor pode pegar de lição dos ensinamentos dele para que o senhor aplique aí em Porto Alegre, na Arquidiocese de Porto Alegre? Como pastor, o Papa Francisco deixa exemplo para o senhor?
eu diria 3 coisas. Primeiro, simplicidade. Depois, proximidade. E terceiro, disposição para a escuta. Eu creio que são 3 características muito fortes deste pontificado. E, junto com isto, mas não à margem, uma atenção toda especial aos mais fragilizados da sociedade. É bonito recordar uma das primeiras viagens dele, logo depois de eleito, lá em 2013, né? Quando ele foi a Lampedusa, um lugar emblemático no contexto da Europa, e na época era uma referência muito importante e delicada para imigrantes. Já ali ele manifestou, por assim dizer, essa proximidade com os mais fragilizados da sociedade de uma forma toda própria. E isso tivemos exemplos inúmeros ao longo destes anos, né, desta proximidade, desta capacidade de escuta. E isso eu creio que nós temos, sim, também como um legado todo próprio deste homem, que foi para nós, certamente, uma figura exemplar. Muito bem, Dom Jaime, obrigado, viu, pelo tempo aqui com a gente. Sei que o senhor tem muitos afazeres por aí, mesmo assim, reservou uns minutinhos para conversar com a gente aqui na TV Pai Eterno. Um abraço, até a próxima, viu? Até a próxima, que Deus a todos abençoe, ainda dentro do contexto de Páscoa, uma santa abençoada Páscoa a todos. Amém, amém. Até a próxima.